Estudo do Evangelho de João, a partir do capítulo 10. O versículo é o 17 e o 18. Então, vou começar lendo aqui no grego. Dia touto, que significa por isso, a mim, o pater, o pai, agapa, ama. Por isso a mim o pai ama. Dia touto o pater agapa. O ti ego te teme, porque eu, que é ego, o ti ego, porque eu te teme, entrego. A psique é a vida, né? A psique, no caso, que é traduzido como alma, né? Então, a psique, que é a minha vida, a minha psique, né? Ina, para que palim, novamente, labo, eu receba, autem, a mesma. Então, de novo, ina, palim, labo, autem. Ina é para que, novamente, eu receba a mesma. Versículo 18. 18 é: oudeis, airei, autem. Oudeis é ninguém, airei, tira, autem, a mesma. Ap, de, emou, mim. Então, mim é emou, né? Ao, mas, ego, que é eu, te teme, entrego, autem, a mesma, ap, de, emautou, mim mesmo. Exousian, autoridade, ego, tenho, né? Não, eixo, não é eixo. Exousian, eixo, teinai, autoridade tenho para entregar. Teinai. Autem, a mesma. Kai, exousian, e autoridade, eixo, tenho. Palim, para outra vez, labem, receber, autem, a mesma. Tautem, tem, este, entolem, mandamento, elabon, recebi, para, que é para, palavra grega também, para, que significa da parte de, tou, patipos, pai, mou, meu. É isso aí. Então, dia touto, o pater, agapa, o ti ego te teme, tem, psique, mou, ina, palim, labo, autem. Audeis, eirei, autem, ap, emou. Ao ego te teme, autem, ap, emantou. Exousian, ego, teinai, autem, kai, exousian, eixo, palim, labem, autem, tautem, tem, entolem, elabon, para, tou, paptus, mou. Muito bem, então aqui é como que tá na Bíblia, como que tá na Bíblia em grego, né? Então, na Bíblia em inglês
Because of this, me the Father loves, because I lay down the life of me, Trachagai, I might take, no one takes it from me, but I lay down it of myself, authority I have to lay down it, and authority I have again to take it. This commandment I receive from the Father of me. É a mesma coisa que ele está falando aqui, só que ele está falando em inglês. Agora, a Bíblia Viva vai estar falando assim no versículo 17: o Pai me ama porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez, que em outra tradução vai dizer retomá-la, né? Entrego a vida para retomá-la. Versículo 18: ninguém pode me matar sem que eu deixe. Eu entrego a minha vida de livre vontade, pois tenho o direito e o poder de entregar minha vida quando quiser, e também o direito e poder de tomá-la de novo, porque o Pai me deu este direito. Então quer dizer que Cristo está falando que ele pode tomar a vida, né? Quando ele quiser, ele tem autoridade sobre a vida, né? Ele pode entregar a vida de livre e espontânea vontade e retomá-la, que é uma característica que nós não temos. Nós não podemos morrer e voltar a hora que a gente quiser. Isso é uma coisa de Deus, né? O comentário, esse comentário aqui, deixa eu ver aqui. Comentário bíblico é um comentário aqui simples aqui. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. E aí o versículo 18 também está explicando: o Pai ama o Filho sempre, mas tem um motivo especial para amá-lo por causa de sua obediência até a morte. A morte foi um mandamento do Pai. Nenhum homem podia tocar no Filho até que chegasse a sua hora. Ele entregaria o seu espírito a Deus, mas a morte não seria o fim. Com igual soberania de comando, o Filho revogaria a sentença de morte e retomaria a sua vida novamente. Ele podia confiantemente predizer a sua ressurreição. É isso aí. Agora, então, no livro, no caso, esse aqui é a chave linguística, né, de grego. Então, vamos ver o que aqui ela fala. A chave linguística, ela vai ter só um foco aqui principal. Chave linguística do capítulo 10 e versículo 17. Dia todo, por isso, por esta razão. Titeme tem psiquem. Não falou nada disso. Labo, lambano, emaltou, significa emantou por mim mesmo espontaneamente. Então a única coisa que frisou aqui é que ele entregou a vida espontaneamente, por si mesmo, né? Teinai, já no versículo 19. Teinai, titeme, labem, elabon. Só isso. Então, o que a chave vai dizer sobre esse texto é que Jesus entregou a vida espontaneamente. E pronto, sem mais. Vamos ver se o comentário do F.F. Bruce, né? Ver se esse comentário aqui tem alguma coisa importante acerca do capítulo 10, versículo 17. Então vamos ver aqui o que ele fala. Por isso é que meu Pai me ama.
A perfeita conformidade. Ok. A luz aqui. Por isso é que meu Pai me ama. A perfeita conformidade da vontade entre filho e pai é mostrada de Jesus no fato de ele dar a sua vida para retomá-la. A ressurreição de Cristo no Novo Testamento é sistematicamente tratada como um ato de Deus. Aqui, no entanto, Jesus mostra que é algo de que ele vai participar com a ação de dar a vida, labo, recebendo-a novamente. Versículo 18, tenho autoridade. Isso é a liberdade soberana, é a prerrogativa de Jesus na sua encarnação, mas ele dá a sua vida em virtude da ordem do Pai, o que fala tanto da autoridade do Pai como da capacidade do Filho de saber o que é a vontade do Pai. Os versículos 19 e 21 seguem muito bem o trecho que termina em 9:41. E alguns estudiosos os transferem para esta posição, mas visto que não há evidência textual para isso, a justificativa é insuficiente. Então, como que é falado, versículo 19 a 21 segue muito bem o trecho que termina em 9:41, e alguns estudiosos os transferem para essa posição, mas visto que não há evidência textual para isso, a justificativa é insuficiente. Quer dizer, então, justificativa de acréscimo, no caso, né? Não há provas, então. Seguem muito bem o trecho que termina em 9:41, né? Os versículos 19 e 21. Então, aí, é isso aí. Agora, então aqui foi o comentário do F.F. Bruce, né? Agora vamos ver aqui o comentário do Hendrickson, né? William Hendrickson, João 18 e 19, vamos ver o que ele vai falar aqui. Por esta razão, o Pai me ama, porque eu dou minha vida a fim de que eu possa reassumi-la novamente. Ninguém a tirou de mim, pelo contrário, eu a entrego por minha própria iniciativa. Tenho o direito de entregá-la e o direito de reassumi-la novamente. Esta incumbência eu recebi do meu Pai. Jesus tinha falado sobre dar sua vida. Algumas vezes lemos que Jesus faz o que qualquer bom pastor faz por suas ovelhas. Isso é verdade apenas no sentido de que nenhum deles foge quando o lobo vem, mas o antítipo é sempre melhor do que tipo. A ação de Cristo difere de duas maneiras da de um pastor que arrisca sua vida em favor do rebanho. Letra A, é um sacrifício voluntário. Quando o momento certo chega, Jesus não tenta salvar a sua vida, como os pastores que em luta com o lobo tentam salvar a sua. E letra B, ele realmente salva as ovelhas. Agora, observamos ainda uma terceira diferença. E letra C, entrega sua vida para a reassumir. Veja 2,19, nenhum pastor comum é capaz de fazer isso. A morte de Cristo, como também seu nascimento, tem propósito. Se ele não tivesse dado sua vida, ou seja, se ele tivesse resistido à morte, não poderia reavê-la. Então ele a entrega para tomá-la de volta. E ele o faz em obediência à vontade divina, em benefício de seu povo. Então quer dizer, aqui revendo aqui, letra A é um sacrifício voluntário, em primeiro lugar, quando o momento certo chega, Jesus não tenta salvar a sua vida como os pastores em quem luta com o lobo tentam salvar a sua. Então quer dizer que existe uma característica diferente aqui, né? Que ele teria que morrer, né? A letra B, ele realmente salva as ovelhas, então o objetivo dele é salvar as ovelhas. Observamos ainda uma terceira diferença na letra C. Entrega sua vida para a reassumir. Então, que os pastores comuns não têm essa capacidade também de entregar a vida e reassumir também. Já está dizendo
Nenhum pastor comum é capaz de fazer isso. A morte de Cristo, como também seu nascimento, tem propósito. Se ele não tivesse dado sua vida, ou seja, se ele tivesse resistido à morte, não poderia reavê-la. Então ele a entrega para tomá-la de volta, e ele o faz em obediência à vontade divina e em benefício de seu povo. Então quer dizer, está falando que se ele não tivesse dado, ele não poderia reavê-la. É o óbvio, né? É igual 1 mais 1 é 2, né? Se ele não ia poder reaver porque ele não tinha dado, ele não tinha morrido. Então ele reaveu porque ele morreu, né? Então ele morreu e reaveu, tomou a vida de volta, que, como ele fala aqui, é uma característica que os pastores comuns não têm. O fato de a morte de Cristo ser um ato de livre volição. E uma coisa, quando estava falando que eu dou a vida a fim de que eu possa reassumi-la, então ele estava falando das ovelhas, né? O contexto é que ele é um bom pastor, então que ele está falando de ovelha, então ele vai dar a vida pelas suas ovelhas. No caso, no grego, psique, né? Foi lido psique, que é a vida, né? Então ele vai dar a vida para reavê-la, né? Vai dar a vida para reavê-la. O fato de a morte de Cristo ser um ato de livre volição tinha de ser enfatizado a fim de que, quando a morte ocorresse, os inimigos responsáveis por ela não tivessem direito de se gabar como se esta fosse a vitória deles, e também a fim de que os discípulos não tivessem razão para desespero, como se essa morte significasse sua derrota. Então quer dizer, os inimigos não poderiam se vangloriar. Nós conseguimos matar. Não, porque ele se entregou. Então, em momento nenhum, ele mostrou impotência, incapacidade. Ele teve que entregar a vida, senão ele não era morto, de toda forma. Ninguém poderia pegar ele de surpresa, né? Ninguém poderia surpreendê-lo, né? Ninguém surpreende Deus. Então, ele entregou a vida. Não teria mérito algum em ninguém matar ele. Então, ele entrega no momento certo, no momento que é designado para que ele morresse. Enquanto não é o momento certo, ninguém consegue pegar ele. E também a fim de que os discípulos não tivessem razão para desespero, como se essa morte significasse sua derrota. Então quer dizer, os discípulos não poderiam ficar desesperados, porque ele já tinha falado para eles que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então os discípulos que viram os milagres dele, né, confiariam nele. A morte e a ressurreição são feitos obras, não meramente experiências. Ambas são realizações de obediência e amor perfeitos e intencionais. Por essa razão, aqui a frase aponta para a frente. O pai ama o filho, para o significado do verbo agapau. Veja sobre 21, 15, 17. Porque disse Jesus, eu dou minha vida para a reassumir. O pai mostrará seu amor por meio da recompensa descrita em Filipenses 2:9. Vivendo profeticamente seu sacrifício completo, como se já o tivesse cumprido, Jesus disse, ninguém atirou de mim, pelo contrário, eu a entrego por minha própria iniciativa. Assim sendo, o caráter voluntário da ação é novamente enfatizado. A parte da natureza voluntária, a morte de Cristo não teria tido nenhum valor para salvar, sem a expressão firme e resoluta quando ele estava a caminho de Jerusalém e da cruz. A vontade de Jeová não teria prosperado em suas mãos. Veja 18:4-11, Mateus 26:52-54, 27:50, Romanos 5:8, Hebreus 9:14, Isaías 53:10.
Então quer dizer, se fosse forçado, não teria valido, né? Então foi voluntário a sua morte, foi proposital, ele se entregou, né? Não que ele cometeu suicídio, como alguns malucos falam, né? Que Jesus Cristo cometeu suicídio, né? Pessoa que está morto na fé, que ele entende a soberania de Deus, só que ele só entende termos humanos. Ele não entende que Deus necessitava de morrer, né? Necessitava. Ele precisava de morrer. Então ele se entrega não como um suicídio, porque no momento da sua entrega era a vontade do Pai. Então não é um suicídio. Não era a vontade dele, era a vontade do Pai. Quando ele fala, se queres, que seja feita a tua vontade. Então aí é o momento onde ele entrega, mas em obediência ao Pai. Por isso não é suicídio, porque é entrega em obediência, né? Ele está obedecendo o Pai no momento da sua entrega ali, da sua morte. Por isso que não é suicídio. Suicídio é se ele se jogasse do pináculo do templo. Aí a gente estaria falando de um suicídio. E nem assim poderia ser um suicídio se os anjos aparassem ele, né? Porque os anjos serviram ele, né? Os anjos foram lá e levaram alimento para ele depois da sua tentação. Então os anjos estavam lá a todo momento. Então a gente não sabe se ele se jogasse do pináculo do templo, os anjos pegariam ele, né? Mas de toda forma, não teria como ele se suicidar, porque ele andava sobre as águas. Da mesma forma que ele andava sobre as águas, ele poderia voar, né? Segundo a ciência, fala que para a pessoa andar sobre as águas, ele tem que ter uma velocidade de luz. Ele não pode ter uma velocidade comum de um ser humano normal. Então ele não poderia pisar nas águas. Aí, então quer dizer, se ele pode andar sobre as águas, ele pode teletransportar, pode voar e outras características aí de Deus, né? Então de nenhuma forma ele não poderia se suicidar, a não ser que ele mesmo se entregasse, né? De forma voluntária para morrer pela humanidade. É que ninguém tem o direito de dar sua vida, mas Jesus tinha esse direito. Ele tinha o direito tanto de dá-la quanto de reassumi-la. Entretanto, a tradução exata do termo exousia, veja também sobre 1:12, não é fácil. De fato, é duvidoso que haja em nossa língua alguma palavra que tenha o sentido equivalente ao termo grego. Ele tem sido traduzido como direito, autoridade, liberdade e poder. O fato de Jesus ter o exousian provavelmente significa que nada na esfera do seja próprio ou que seja possível poderia impedi-lo de fazer o que ele queria fazer. Ele é livre em todos os aspectos para fazer o que tem intenção de fazer. No caso presente, ele não só é livre, mas também recebeu uma incumbência ou missão do Pai. Uma incumbência de fazer o que ele queria. Então, exousia como autoridade, né? Então, só que aí, como ele fala aqui, que não existe palavra no português para descrever o que é exousia de fato, né? Que é a total autoridade que ele fala aqui, né? Que como que fala? É um poder, né? É uma liberdade, é um direito. Então é uma coisa da divindade, né? É isso aí. Então aqui vai falar, no caso presente, ele não só é livre, mas também recebeu uma incumbência ou missão do Pai, uma incumbência de fazer o que ele queria fazer.
Para o significado do termo incumbência, veja também sobre 13:34. Aqui novamente o Filho, como mediador, se harmoniza completamente com a vontade do Pai. O Pai deu o Filho à morte, 3:16. O Filho deu a si mesmo, o Pai ressuscitaria o Filho reassumiria a sua própria vida. No inglês, a exousia é authority, que vai ser autoridade. Normal, né? Aqui é because of this, que é dia, touto, this é touto, é mi no grego também, de é ro, father é pater no grego, né? Parecido, father e pater, né? Parecido. Loves que ama, né? É agapa no grego. Because é hot no grego, ou hot, mas pronuncia hot, né? I, que é eu, ego no grego. Lie down é te teme. De é tem. Life of me, life é psique, life, né? Vida, psique, né? Of me, que é mou no grego. Trach é ina, again, palin no grego. Again no inglês, no grego é palin. I might take é labo. Só a palavra labo pega a might take. It, né? No inglês it. No grego autos. Versículo 18. No one all days takes no inglês, grego é airei. Et no grego tem ou autos, né? Autem, pode ler autem. From no grego é apple ou ap, from ap. Mi emou, né? Mi no inglês, emou no grego. Bat é all. I é ego, eu, né? I em inglês, ego grego. Lie down it é te teme autem. Te teme autem é lie down it. Of myself. Of é ap, emalto. Authority exousian. I have é eixo. To lie down, teinai. To lie down em inglês, teinai grego, né? Et, autem de novo. And authority. Authority é grego, kai exousian. I have again é eixo palin. To take é laben. To take em inglês é grego laben. Et, autem de novo, né? Diz no grego é tauten tem. Commandment I received. Command I received. Então commandment no grego é entolen. I receive é labon. From é para, né? Para. From the, para tou. Father of me. Father que é pai para mim, né? O patipos, mou,
Patrosmou. Patrosmou. Isso aí. Então tá aí.